E suas consequências. Texto áureo, João 15, versículo 20, diz: Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. E continua dizendo o versículo: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nesse versículo de número 20, existem duas afirmações que jamais será anulado. A primeira afirmação é que aquele que acredita em Cristo sofrerá perseguição. Haverá perseguição para aquele que acredita em Cristo. E a segunda afirmação é: guardarão a vossa palavra. Embora o crente seja perseguido, embora venha a perseguição, existe uma promessa: vão guardar a palavra pregada por você. Embora o número seja pequeno, mas sempre haverá um número, por pequeno que seja, que guardará o evangelho, a palavra. O cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de fiéis. Desses, cerca de 200 milhões sofrem perseguição. No Brasil, embora a perseguição e a intolerância sejam proibidas por lei, lei número 7.716, de 5/1 de 89, nós, que somos a segunda maior nação cristã no mundo, às vezes sofremos, por causa da nossa fé, não perseguição física, mas ideológica. Aqui o autor, na introdução, ele já diz que rumo que ele vai tomar na sua lição. Ele põe o cristianismo como a maior religião mundial, e essa religião mundial sofre perseguição no mundo inteiro. Embora no Brasil exista uma lei que proíba tal perseguição. Aí ele fala que, olha, nós sofremos perseguição não física. Afinal de contas, você vive aqui no Brasil, você não vê aí uma igreja evangélica sendo invadida, todo mundo sendo apedrejado, açoitado, você não vê isso. O que você vê no Brasil, muitas das vezes é uma perseguição ideológica, né? Às vezes com palavras, chamando o crente de quadrado, como é que pode, em pleno século XXI, acreditar na Bíblia, achar que a Bíblia é a palavra de Deus, e vai por aí afora. Não existe, na realidade, uma perseguição do lado físico. E até tem uma lei aqui que protege o cristão. Só que quando você vê negócio de lei assim, é lógico, é melhor ter uma lei a favor do que uma lei contra. É melhor ter uma lei falando assim, não, você tem a liberdade religiosa, do que uma lei falando assim, ó, está proibido agora igreja evangélica no Brasil. Então é melhor ter uma lei dessa. Mas em questões de perseguição, muitas das vezes uma lei que te beneficia, numa perseguição, alguém vai lá e manipula essa lei facilmente e não faz essa lei valer para você. Tem uma ilustração do meio militar, que na ilustração diz assim, que um soldado estava montando guarda na casa do general, e nessa de montar guarda na casa do general, ele tinha uns protocolos a ser seguido, umas regras a ser observado. E uma das regras que ele tinha que colocar em prática, uma das normas, era toda a correspondência que chegava na casa do general, passava por ele primeiro, e ele examinava, abria uma caixa, abria aquelas coisas, para examinar se não tinha algo, uma bomba, alguma coisa tipo de terrorista naquela correspondência. E diz a história lá, né, a ilustração, que a esposa do general achou ruim. Falou, mas como é que pode, né? Esse camarada está na minha casa, montando guarda aqui, e está abrindo todas as caixas que chegam aqui. Aí ela
reclamou com o marido general. Aí deram aviso para o soldado: soldado, você se prepara porque a mulher achou ruim de você estar fazendo isso, então se prepara que vem chumbo grosso para o seu lado. Aí o soldado falou assim, ele respondeu assim: não, mas espera aí, eu estou seguindo as normas, eu estou seguindo a lei das normas internas do exército, eu estou coberto com a norma. E aí o general chamou ele com a norma embaixo do braço e apresentou para o general. O general pegou aquela NI, jogou lá no meio da rua e falou: isso aqui não serve de nada. E 30 dias de cana pro soldado. Ou seja, às vezes você tem uma lei a seu favor, mas chega lá, alguém que está acima de você manipula a lei do jeito que quiser e te prende. Então, muitas das vezes, você não pode estar confiando simplesmente em uma lei, né? Senão você vai ouvir aquilo lá também, né? Ó, joga esse estatuto fora que isso não serve para nada. Então, acontece isso também, né? Isso é para te dar um exemplo que, se você realmente quer viver em Cristo, perseguição vai existir para você. Vai existir perseguição, é bíblico. A Bíblia fala sobre perseguição. Cristo diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e venha e segue-me. Quem promete um evangelho fácil são os falsos pregadores, são os falsos mestres. A Bíblia não promete um evangelho fácil. A Bíblia, pelo contrário, ela diz: olha, se me perseguiram a mim, Cristo é o exemplo, Jesus é o exemplo. Se perseguiram a Cristo, que não fez nada de errado, imagina a nós. Ao longo da história da humanidade, a intolerância religiosa foi a base de inúmeros conflitos e guerras que provocaram milhões de mortes. Se você buscar a história secular, você vai ver que as guerras sempre tem religião envolvida no meio. Sempre vai existir a religião envolvida no meio de todas as guerras. Por isso que os ateus críticos dizem e criticam, dizendo que se não fosse a religião, não existiriam as guerras. Os ateus chegam a fazer essa afirmação: que se não fosse a religião, não existiriam as guerras. Nós sabemos que isso não é verdade, mas a religião, por incrível que pareça, e infelizmente, está envolvida em todas as guerras que você procura. Você vai estudar aí, estuda o catolicismo, as cruzadas. Quem é que faziam as cruzadas? A igreja cristã. Quem que encabeçava as cruzadas? A igreja cristã. Quem é que foi que pegou um exército de criança e levou em marcha numa guerra? O papado, a igreja cristã, a igreja católica, certo? Então, as guerras e conflitos provocaram milhões de mortes. A perseguição contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial é um dos principais exemplos de discriminação religiosa praticada no século XX. Quem é que não já ouviu falar sobre o Holocausto? E o interessante é que o Holocausto, a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, a igreja do lado cristã tinha como teoria para justificar o massacre contra os judeus, é que eles mereciam aquilo lá. Uma parte da igreja cristã e protestante olhava para aquilo lá e dizia assim: bom, eles não mataram Cristo, eles merecem morrer. Eles não crucificaram Cristo, eles merecem morrer. Então, se você olhar dentro da história, o povo judeu é um povo que sempre sofreu com a intolerância religiosa. Sempre sofreu. E o pessoal busca até na própria Bíblia justificativa para perseguir o povo judeu. Graças a Deus que nos nossos dias não é tanto, né? Mas existe. Onde você vê um povo judeu, você vai começar a conversar sobre o povo judeu, sempre
surge alguém para falar contra eles. Uma perseguição, uma intolerância terrível contra o povo judeu. E aí ele diz aqui, ó, no início do século XXI, que é o nosso século, os ataques terroristas também se mostraram manifestações abomináveis de intolerância religiosa praticada por grupos extremistas de diferentes doutrinas e seitas. Para quem sempre acompanha noticiário aí, vocês viram lá no mundo Oriente Médio, mundo árabe, aquele mundo lá onde tem aquelas seitas lá de xiitas, seguidores de Maomé. Então você viu ali cristãos sendo decapitados, perdendo a cabeça simplesmente por se declarar cristão. Recentemente aí no Egito, né? No Egito teve incendiaram igrejas cristãs. E a maioria daquelas igrejas lá que sofrem perseguição lá é cristã, mas não de linha protestante. A maioria é de linha católica mesmo. Mas o fato de se declarar cristão já é motivo de estar sendo perseguido. Em pleno século XXI. Então nós vivemos aqui no Brasil muito bem, muito bom. Interessante que esse tema aqui no Brasil não é muito debatido, porque afinal de contas a gente nem acredita que existe perseguição, né? A gente vive numa paz, numa liberdade tão grande, que esse tema muitas das vezes nem é pregado, porque às vezes até afugenta a pessoa da igreja. Porque a pessoa fala, mas peraí, eu escuto os pregadores falando assim, ó, vem para Cristo que os seus problemas vão acabar. Você vindo para Cristo, os seus problemas estão resolvidos, estão todos acabados, acabaram todos. Mas isso é uma palavra de televisão, dos pregadores de televisão. A palavra do Evangelho não promete isso. Pelo contrário, ela fala que nós sofreremos perseguição por acreditar em Cristo. O fanatismo religioso é um dos principais responsáveis pela propagação de ideias e atitudes intolerantes ao redor do mundo. Então vamos sair um pouquinho do Brasil e vamos ver que ao redor do mundo existem pessoas pagando com a vida por causa da sua fé. Tem pessoas sendo martirizadas devido à sua fé. Do lado nosso, falando em América Latina, a maioria dos países onde a ideologia de esquerda prevalece, geralmente a perseguição contra a igreja é maior. A perseguição contra a igreja é sempre maior nesses lugares onde o comunismo predomina. Embora o comunismo tenha perdido muita força, mas ele ainda faz uma dessas coisas, que é perseguir a igreja de Cristo. No estudo de hoje, vamos entender o que é intolerância religiosa, porque ela existe e como devemos comportar-nos diante dela. Então, a primeira coisa que essa lição vai nos ensinar, o que é intolerância religiosa? O que é ser intolerante do lado religioso? Por que isso existe? E como se comportar? Eu vou aprender primeiro o que é intolerância, o motivo dessa intolerância, por que ela existe, e sendo assim, como que eu, como cristão, vou me comportar diante dessa intolerância? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude? Então, ponto 1 aqui. O que é intolerância religiosa? Pergunta. E aqui ele dá a resposta. Intolerância religiosa é toda manifestação discriminatória. O que é discriminar para você? Fazer discriminação. É você fazer diferença da pessoa pela fé que a pessoa defende.
Aqui dentro dessa definição aqui, logo de cara, não vai ser uma definição assim que eu vou tomar um partido. Eu não vou tomar um partido religioso, nem o meu, nem o do meu vizinho. Eu não vou tomar um partido. Não posso tomar um partido. Eu tenho que entrar pelo caminho da neutralidade logo de cara, para começar a compreender e não fazer o que o intolerante faz. Então, intolerância é toda manifestação discriminatória. Bom, tem um grupo reunido do meu lado, em frente da minha casa, e eles frequentam lá, é um centro de umbanda, e toda sexta-feira eles se reúnem. Eu não posso lá de casa simplesmente estar fazendo uma discriminação daquele povo lá, só porque eles são contrários ao meu pensamento de fé. Não posso ir lá simplesmente começar a discriminar eles. Aqui no Brasil, principalmente no nosso meio pentecostal, tem aqueles camaradas que defendem a ideia e até vão nas reuniões desses centros para tentar acabar com a reunião. Tem aqueles camaradas que quer ir lá, quer entrar lá na igreja católica, derrubar o santo, quebrar o santo, chutar a santa, chutar o ídolo. Tá cheio de camarada com essas ideias aí. Não, peraí, eu não posso tomar esse tipo de atitude. Lá no final da lição, nós vamos aprender que não podemos. Nós não podemos simplesmente ir discriminando, discriminatória, desrespeitosa, agressiva e que fere a liberdade e a dignidade de alguém por causa da sua crença. Eu não posso reunir, diante desse estudo aqui, eu não posso reunir uma turminha aqui e falar, vamos lá e vamos acabar com aquele culto que estão fazendo lá. E também eles não podem se reunir lá e falar, vamos acabar com aquela escola dominical que aqueles crentes estão fazendo ali naquela igreja. Isso seria uma atitude de intolerância. Eu não posso partir para essa intolerância. Esse comportamento, embora considerado crime de ódio, isso se falando de Brasil, né? Isso se falando de Brasil, porque em alguns países, daí dependendo o que você vai fazer, é normal. É cada vez mais comum em toda parte. Embora seja crime, mas é comum esse tipo de atitude discriminatória, porque o ser humano parte para essa intolerância. Isso, porém, não é novidade para a igreja, nem devemos esperar que acabe um dia. E ele vai dizer aqui, desde os primórdios da civilização, a falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar a crença de terceiros tem sido uma triste e trágica realidade. Todo segmento religioso sofre com esse comportamento. Mas o cristianismo sempre foi e ainda é o mais hostilizado e discriminado. O autor aqui está colocando uma verdade. Que na realidade, como entendo por gente, o cristianismo, ele sofre discriminação em todo lugar. Em todos os países, em todos os lugares, o cristianismo sofre com essa intolerância, com a perseguição. E agora ele vai chamar então essa discriminação contra os cristãos de cristofobia. A intolerância religiosa contra os cristãos. O que é cristofobia? Intolerância religiosa contra os cristãos. Também chamada de cristofobia, não deve ser observada apenas pelo viés histórico. A cristofobia é, sobretudo, uma questão espiritual. Então, a cristofobia faz parte da história. Desde o nascimento da igreja, existe a perseguição contra os cristãos. Começando com Cristo. Colocaram ele pendurado em uma cruz. Depois vem os discípulos, vem os apóstolos. A maioria dos apóstolos foram assassinados. O primeiro mártir da igreja primitiva não foi um apóstolo, foi um diácono. Foi um diácono que foi apedrejado por ter dado tal testemunho. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai.
Antes dessa visão, ele trouxe uma pregação, e nessa pregação, os ouvintes rangiam os dentes, e quando ele chegou nesse ponto onde ele disse que estava vendo o céu aberto, aí começaram a apedrejar ele. Então a igreja primitiva foi uma igreja que nasceu embaixo de perseguição, sob perseguição, uma igreja perseguida. Historicamente, a igreja sempre foi perseguida, sempre sofreu perseguições. Se você volta lá na história da igreja primitiva, você encontra que, na realidade, logo no começo, não era o governo que perseguia a igreja. Bem pelo contrário, a igreja usou muito bem uma lei da época, que era a lei romana, a Pax Romana, a paz romana. E o governo, na época, dava liberdade, porque o governo da época dava liberdade para o judaísmo. O judaísmo tinha a proteção do governo na época. E os cristãos primitivos embarcaram nessa liberdade que o governo dava. O governo dava uma certa liberdade, o governo abriu muitas estradas, então a igreja primitiva fazia uso da liberdade e fazia uso das estradas para ir em viagens missionárias. Mas então por que você encontra a igreja sendo perseguida ali, logo em Atos dos Apóstolos? A perseguição promovida lá em Atos dos Apóstolos, a princípio não era pelo governo de Roma. Vai ser depois, mas no começo não. No começo a perseguição era promovida pelo judeu, pelo povo judeu. O povo judeu é que ia lá e incitava os romanos e os outros países a perseguir os missionários, a perseguir a igreja primitiva. Era o povo judeu, por isso que você encontra Paulo falando, olha, eles, os judeus, nos perseguem em todo lugar que nós vamos. E você no seu banco aí, você se pergunta, por que o judeu perseguia a igreja primitiva? Qual era o motivo? Você consegue imaginar qual era o motivo da perseguição do judeu contra a igreja primitiva? Você encontra dentro da própria Bíblia a resposta: ciúmes, inveja. Você encontra no Velho Testamento dizendo, Deus falando, que vai colocar esse povo judeu em ciúmes, como um pagamento. Pagamento, Deus vai pagar o povo judeu do mesmo jeito que ele fez para Deus, que era provocar em Deus o ciúme com outros deuses. Então Deus fala, olha, vou fazer com vocês a mesma coisa. Aí quando Deus arruma um outro povo para si, o judeu fica com ciúme. Fala, mas Deus é só nosso. A lei diz que ele é só nosso, e a lei dizia isso mesmo. Só que a lei, ela era meritória, ela tinha a cláusula dela dizendo, num casamento, se a parte adúltera dá motivo para a parte vítima e fazer um segundo casamento. Assim Deus então agora faz um segundo casamento com o povo gentio e coloca em ciúme com o povo judeu. O judeu fala, opa, peraí. Aí começa a perseguir. Ao invés de aceitar, vai e persegue. Então a igreja primitiva nasceu em meio à perseguição. E ali então vem a cristofobia. A explicação de Jesus para esse sentimento anticristão é que os seus discípulos não são do mundo, como ele não é do mundo. João 17, versículo 16. Vejamos alguns motivos porque a igreja é perseguida. A razão sociológica e cultural. Agora nós vamos estar falando das razões, o porquê que nós cristãos somos perseguidos. A igreja não é vista amigavelmente por boa parte da sociedade
porque sua mensagem e estilo de vida vão na contramão de tudo aquilo que amam e praticam. Então, dentro da sociedade, dentro de uma cultura, o Evangelho chega e provoca um choque. O Evangelho traz um choque. Você que abraça o Evangelho, você entra na contramão. Porque o mundo tem uma sociedade, tem uma sociologia, o mundo já tem um mapa mental que está dentro da pessoa, a pessoa já vive naquilo ali, e de repente você aceita o Evangelho, abraça o Evangelho, a tua vida muda radicalmente, o teu costume muda, o teu palavreado muda, a tua ação muda, e você começa agora a andar na contramão dessa sociedade. O maior exemplo disso daqui está no livro de Esther. Quando o camarada chega para o rei, o perseguidor do povo judeu chega para o rei e fala assim: rei, existe um povo no meio do teu reino que esse povo não merece viver. Esse povo não merece estar vivendo, que é o povo judeu. Sabe por que eles não merecem viver? Porque eles têm uma lei que é contra a tua lei, rei. Eles têm um modo de viver que é contra o teu modo de viver. Tudo neles é diferente. Eles são diferentes em tudo. Então eles não merecem estar vivendo no teu reino, rei. Eles não merecem estar vivendo nesse mundo porque eles são contrários a tudo que o teu reino pratica e faz. Então esse povo não merece viver. E o rei ouve tudo aquilo ali e fala: ó, realmente vamos matar esse povo. Vamos dar cabo nesse povo. Vamos acabar com esse povo. E aí lá em Esther você conhece a história, né? Mardoqueu vai lá, levanta Esther, Esther junto com Mardoqueu faz o jejum e tudo mais, né? Mas isso daí exemplifica bem essa razão sociológica e cultural. Porque na realidade, você tem uma lei diferente. Você vive o Evangelho. Você procura se pautar a tua vida pelo Evangelho. Você vivendo o Evangelho, você não precisa de nenhuma lei para ser um bom cidadão. Paulo, defendendo os frutos do Espírito lá, ele apresenta os frutos do Espírito e completa dizendo assim, ó: contra isso não existe lei. Você produzindo esses frutos do Espírito, você não precisa de lei nenhuma e nenhuma lei vai conseguir condenar você. Você produzindo esses frutos do Espírito. Aí o que acontece? Perseguição por acima de você. Por isso a igreja é perseguida, porque ela vive em um contexto cultural e sociológico diferente do mundo todo. E aí ele diz aqui, ó: o modo como define o conceito de família, a idolatria desenfreada, a devassidão moral e sexual, o estilo de vida lascivo e regado a bebidas, drogas, glutonarias, orgias e linguagem profana e muitos outros comportamentos denunciados por nós fazem com que nos tornemos rejeitados. Você não precisa se tornar uma pessoa eloquente, que traz um discurso eloquente contra essas coisas. Basta você ter uma vida decente, a tua vida já vai na contramão, e a tua vida é uma mensagem contrária a tudo que fazem. Você pega um exemplo de festa de final de ano em empresa. Você que é realmente crente, se quando você pode fugir, você foge e nem vai. Mas às vezes você é obrigado a ir. E você vai, você fica como um peixe fora d'água. Você não fala nada, não diz nada, mas apenas a sua presença lá já diz tudo, já fala tudo. Sem uma palavra, é só você não estar praticando a mesma coisa que eles estão praticando, pronto. Você já é
um empecilho naquela festa, sem você abrir a boca. Agora, se você cair na gandaia, você se torna alvo de chacota. Você se torna um alvo de chacota. Então, o nosso estilo de vida vai contra tudo isso, porque a sociedade vive uma vida desregrada, uma vida de sexo desregrada. O cristão, quando abraça o evangelho, deixa dessa vida de lado. Uma vida de drogas, o cristão, quando abraça o evangelho, até de fumar ele para, até as drogas lícitas aí ele para, né? Tem as drogas lícitas, né? Álcool e cigarro é uma droga lícita. Tá aí, ó. Você encontra em qualquer lugar, ninguém vai ser preso porque está bebendo ou fumando. Mas o crente, quando ele abraça o evangelho de verdade, até disso ele deixa. E os caras olham para você e falam, mas precisa de tudo isso aí? Mas uma coisinha de nada não vai fazer mal, não tem problema. É um copinho, não tem problema. Uma taça, não tem problema. Um licorzinho, uma bebida social, não tem problema. Mas o cristão larga de tudo isso e a vida dele então vai na contramão de tudo isso. Assim, desde acharem estranho não nos juntarmos com eles nesta vida louca e imoral, 1 Pedro 4,4, até criticarem, espancarem, açoitarem, prenderem, apedrejarem, etc. Tudo é feito com o intuito de conter a presença da igreja na terra e calar sua voz. 1 Pedro 4,4 fala isso, né? Que os indoutos, os incrédulos, acham estranho. Olha para você e acha estranho. Você não está andando na mesma vida que eles. Mas esse camarada, até então, era meu parceiro e agora está falando que é santo, agora está falando que é salvo. E o camarada dá um nó na cabeça dele, ele começa, e aí ele perde a razão e parte para a perseguição contra você. E aí, ponto B, a razão espiritual. Nós falamos da razão sociológica e cultural, agora a razão espiritual. Porque se fosse somente social e cultural, até que era fácil, irmão e irmã. Mas o problema vai um pouquinho mais longe, o problema é espiritual. O problema é que você saiu de um reino que era das trevas e agora está no reino de luz. Você saiu do domínio de Satanás e veio para o domínio de Cristo. Você nota e percebe que, você consegue perceber que a guerra aumentou? Você percebe que agora você declarou guerra. Você declarou que está em guerra contra um adversário. E esse adversário você não enxerga, não vê. Esse adversário é invisível. Esse adversário é espiritual. Não são as pessoas, é quem está habitando naquelas pessoas. É quem está dominando aquelas pessoas. Tem aí a razão espiritual. E a razão espiritual é essa. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. O que diz lá em Apocalipse? Alguém pode ler para nós aí? Apocalipse 12:12. Está vendo aí o problema espiritual? Apocalipse 12:12 começa dizendo: alegra-se ao céu. A guerra lá no céu teve, para os anjos lá, os anjos que ficaram do lado de Deus, teve um momento de paz. Porque, segundo Apocalipse, ele ali foi expulso do céu. E aonde que ele está agora? Na terra, guerreando contra quem?
contra os santos, principalmente contra os santos, contra os escolhidos, principalmente contra aquele que abraçou o Evangelho, que abraça o Evangelho, que é de Cristo. Que se você for ver, for olhar mesmo, desde o nascimento, antes de você entender nada de nada, o inimigo já te persegue. O interessante é que tem criança que já nasce endemoniada. Agora tem criança que já nasce não endemoniada, mas sendo perseguido pelo diabo, porque o diabo sabe que essa pessoa pertence para Deus. É desde o nascimento. Não é só Moisés que foi perseguido desde o nascimento, não é só Jesus. Todo cristão verdadeiro é perseguido desde o nascimento. Se Deus não guardasse, o inimigo mataria a pessoa no nascimento. Veio ao mundo, o inimigo já está perseguindo. Satanás já está perseguindo. E a mensagem do anjo lá em 12:12 é dizendo: olha, terra, ai de ti, terra. Ai de ti, porque o inimigo desceu até vós e tem grande ira, tem grande raiva, tem agido com grande ira contra a igreja. Ele sabe que ela é a única verdadeira noiva de Cristo, comprada com seu precioso sangue na cruz do Calvário. O interessante é que às vezes nós que temos a Bíblia na mão, não temos essa certeza. Mas o diabo sabe. O diabo sabe. É aquela experiência que um irmão teve. Eu era jovem ainda, na idade de 18, 19 anos, e o irmão Walter Faustino, ele foi, antes de ir para o Evangelho, ele foi num centro de macumba. E lá no centro, lá, a mãe de santo era uma mulher pequenininha. E ela ia no meio do povo assim, pegava um homem nas costas e levava no altar. Uma mulher pequenininha. E levava o camarada no altar para oferecer. Ela jogava aqui nas costas e levava no altar para oferecer. E ela chegou no Walter Faustino, olhou para ele para pegar ele. Aí o Espírito falou na boca dela: esse não, esse pertence a um homem lá de cima. Aí ela se desviou dele e não levou lá para o altar. Até o diabo sabe quem é o eleito de Deus. Foi ler a mão da Marluce e a cigana olhou e falou: não, essa é do homem lá de cima. Até o diabo sabe. E aí os crentes aí brigando, né? Misericórdia. Mas então, existe essa razão espiritual. Ele sabe que a igreja é comprada e lavada com o sangue do Cordeiro. Ele sabe que a igreja vai fazer o julgamento dele. Sabe o que é isso? Pensa bem. Deus, em todo o seu poder que ele tem, que deu para Cristo o poder de julgar, Cristo pega esse poder de julgar e divide com a sua igreja e diz: a igreja no juízo final vai estar julgando junto com Cristo tanto Satanás como todos os demônios. Por isso a grande raiva dele, porque ele sabe que a igreja no juízo será uma juíza contra ele. E ele tenta de todo jeito perseguir essa igreja, derrotar essa igreja, ele tenta. Mas a palavra de Cristo é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então tem uma razão espiritual. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais cresce a violência do inferno contra a igreja. Nossa presença no mundo lembra a antiga serpente do que Jesus fará com a sua cabeça.
e do seu destino final no lago de fogo, Apocalipse 20:10. O ódio declarado contra Jesus e a sua igreja tem uma única explicação: Cristo é verdadeiro, assim como é verdadeira a sua mensagem transformadora. Então, a perseguição, ao invés de vir esfriar a nossa fé, deve aumentar a nossa fé. Porque se o evangelho fosse uma religião igual às milhares que existem no mundo, ela não provocaria nenhuma reação. Vocês lembram do missionário Antônio Cláudio? Ele tem missão na Índia. E o interessante é que lá na Índia é assim, existem milhões e milhões de deuses, milhares e milhares de religião. E você então pode chegar lá e inventar qualquer uma religião, vai ser bem aceita. Porque o que não falta lá é religião. Mas quando você chega com o cristianismo, eles se levantam contra. Por quê? Porque na realidade o cristianismo é a única verdade dada por Deus. O evangelho é a única mensagem de Deus. É a única verdade, é Cristo. Por isso provoca essa reação. Então não deveria te escandalizar e nem lançar você fora da igreja. Bem pelo contrário, a perseguição para o verdadeiro crente vem fortalecer esse verdadeiro crente, porque ele vê que está no caminho certo, por causa da resistência que ele encontra. Ponto C, razão missiológica. Por que a igreja é perseguida? Porque a igreja recebeu de Cristo a tão nobre missão de anunciar a mensagem do Evangelho. Porque nós temos um tesouro na mão, então nós somos perseguidos por causa desse tesouro. Se não fosse esse tesouro em nossa mão, não existiria motivos para perseguição. Então é por causa da mensagem colocada na igreja que a igreja sofre perseguição. É por causa dessa missão. Então o inimigo tenta de todo jeito, de todas as maneiras, estar perseguindo a igreja, por causa da missão que ela recebeu. A igreja recebeu de Cristo, de Jesus Cristo, a tão nobre missão de anunciar a mensagem do Evangelho, a fim de resgatar pessoas do reino das trevas. Mateus 28, 19 ao 20, Marcos 16, 15. E isso é tudo que o diabo não deseja. Ele não quer que o inferno despovoado. Pensa bem, Deus tem todo o poder de salvar e transformar quem Ele quiser. Ele tem. Mas qual foi o meio que Ele escolheu? Porque nós somos chamados não somente para conhecer o poder de Deus, mas para conhecer a vontade de Deus. Falando em poder, Deus tem o poder de converter o mundo todo em 1 minuto. Ele tem esse poder. Mas qual que é a vontade dele nisso daí? A vontade dele é que a igreja pregue o Evangelho. Mas ele tem poder para lançar hoje o diabo no lago de fogo. Ele tem esse poder. Mas a vontade dele não é essa. A vontade dele é pegar a igreja, colocar a mensagem na igreja, permitir que o inimigo persiga essa igreja. Vocês estão vendo que dentro do conselho de Deus, Deus tem uma criatura, que é criatura, que hoje recebe o nome de diabo, que segundo a Bíblia já está julgado, mas Deus permite que ele venha com as perseguições cada vez mais acarretar juízo para cima dele, e Deus deixa muitos dos seus heróis serem mortos, serem assassinados, só que Deus vai fazer a cobrança no juízo. O interessante, né, que nesse tema de perseguição, quando você volta lá para frente, você vai ver que aqueles homens tinham o maior prazer na perseguição. É inacreditável. Você começa a ler lá o pessoal, as histórias dos perseguidos,
das pessoas que foram perseguidos, foram lançados para os leões. Você começa a ler aqueles livros lá, meu Deus, você olha assim, olha, existiu mártires, o livro dos mártires, existiam mártires, que chegou para a igreja e falou, olha, para de orar por mim. Para de orar por mim, para de pedir para que Deus não permita eu ser martirizado. Não tire de mim essa honra. Eu quero ser martirizado por amor a Cristo. Se Deus está me dando essa honra, eles tinham como uma grande honra ser martirizado. Eles olhavam e falavam, olha, se Cristo deu a vida por mim, que honra é dar a minha vida por Cristo. Eles tinham esse pensamento. E eles tinham tanta certeza na oração dos crentes, que eles falavam aos crentes, para de orar por mim, porque se você continuar orando por mim, Deus não vai permitir eu ser martirizado. E eles proibiam a igreja deles de estar orando. Porque eles queriam passar pelo martírio. Você olha para eles e fala, mas isso é possível? Nós vivemos um evangelho tão pobre, né? Um evangelho tão longe da realidade, que a gente começa a ler essas coisas, começa a achar que estão inventando. Mas isso se deu, isso foi realidade. Então nós aprendemos já a razão sociológica, a razão espiritual e a razão missiológica. Nós já aprendemos então por que a igreja é perseguida. É fácil. Por que a igreja é perseguida? Agora nós precisamos então aprender como agir em meio a tudo isso. Ponto 3. A igreja e sua resposta à intolerância contra ela. Então, primeiro, você sabe que existe a perseguição, que ela é inevitável. Agora, como é que você vai agir no meio dessa perseguição? De que maneira? Então você não pode entrar pelo mesmo caminho do intolerante. Você não pode ser intolerante. Você tem que partir para algo que se chama abnegação. Abnegar-se. Negar-se a si mesmo. Você precisa aprender a negar-se a si mesmo. Em meio a tantas manifestações de desafeto, como devemos nos comportar? É uma pergunta. Qual deve ser nossa resposta ao desrespeito e à discriminação? Então você está sendo perseguido, você está sendo desrespeitado, você está sendo discriminado, e agora, qual vai ser a sua reação? De que maneira você deve reagir? De que maneira você deve se comportar? Você vai se comportar como os inimigos? Da mesma maneira que os inimigos? Você vai combater fogo com fogo? Você vai combater violência com violência? Você vai dar uma resposta à mesma altura ou vai seguir um outro caminho? Qual é o caminho que você vai seguir? E aí você precisa olhar para Cristo, ver a história de Cristo, como Cristo se comportou a tudo isso, porque Cristo é o exemplo. Cristo diz assim, olha, se perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Então você deve olhar para Cristo e tomar as mesmas atitudes que Cristo tomou. Tem um livro, um romance evangélico, que o título do livro diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Este título nos leva a uma história que o camarada, o personagem central, tudo que ele ia fazer, ele fazia essa pergunta. No meu lugar, o que Jesus Cristo faria? Se fosse eu enfrentando esse problema, o que Cristo faria no meu lugar? Qual a atitude de Cristo no meu lugar diante dessa dificuldade? Em seus passos, o que faria Jesus?
ponto A, devemos nos alegrar. Mas espera aí, se alegrar no meio da perseguição? Eu confesso que eu estava estudando essa revista e a minha oração é que eu venha a viver isso. Em meio a tanta injustiça, eu me alegrar com essa injustiça que estão fazendo contra mim. Em meio à discriminação, eu me alegrar com essa discriminação que estão me fazendo. Em meio a esse desrespeito, eu me alegrar com esse desrespeito. Jesus nos ensina a exultar diante das perseguições e mentiras proferidas contra nós. Com certeza você já leu Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. No Evangelho, na palavra de Cristo, Cristo diz assim, olha, ai de vós, ai de vocês, quando os homens começarem a falar bem de vocês. Porque assim faziam os vossos pais aos falsos profetas. Se está todo mundo falando bem de você, biblicamente, você tem que se preocupar. Se estão te bajulando de todo lado, biblicamente você tem que se preocupar. Está todo mundo falando bem de você? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo. Porque uma coisa que incomoda o inimigo é a luz de Deus na tua vida. Se o inimigo não está sendo incomodado, é porque essa luz não está brilhando de maneira direita, de maneira correta. Tem alguma coisa errada. O normal do cristão é ele incomodar. Não com palavras, mas com atitudes de vida, com modo de vida, um modo diferente de vida. Alguma coisa está errada. Ele diz aqui, ó, que nós devemos nos alegrar. Cristo, nas bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurado quando, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O interessante é que Cristo, eu nunca encontrei na Bíblia falando assim que o galardão do crente vai ser grande por ele estar pregando, por ele ter um dom espiritual, por ele estar fazendo o bem. A Bíblia é cheia de advertências para nós fazermos o bem, mas nós nunca encontramos dizendo essa expressão. Mas quando o crente é infamado, quando o crente inventa uma mentira contra ele que não é verdade, e essa mentira acaba passando como verdade, a Bíblia diz, ó, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ah, mas me difamaram, inventaram uma mentira contra mim, e essa mentira prevaleceu, porque muitas das vezes a mentira prevalece, viu? Você pega um caso no Velho Testamento, onde o camarada tinha uma vinha, o rei ficou de olho na vinha dele, aí a rainha falou, não, pode deixar que eu vou tirar. O camarada não quis dar a vinha, porque era herança do pai, a lei não permitia, ele não vendeu, não deu, não trocou. A rainha falou, não, mas pode deixar comigo que eu vou fazer. Pode deixar, rei Acabe, que eu vou fazer isso daí. E o que ela fez? Ela arrumou 2 testemunhas falsas e foi lá e levantou um testemunho falso contra o crente verdadeiro. E a testemunha falsa prevaleceu. Mataram o camarada. Levaram ele à sentença de morte. E ele perdeu a vinha. Perdeu a vida e a vinha. Uma mentira. Muitas das vezes a mentira prevalece. Muitas das vezes a mentira prevalece. E você vai ficar chorando que foi injustiçado? A Bíblia diz, a Bíblia fala, alegrai, se alegra,
porque é grande o vosso galardão no céu. Pedro, na sua carta, ele diz assim, olha, se você sofrer por causa de um crime, de um pecado, de um mal feito, isso é vergonhoso. Isso você tem que mesmo assim chorar e tudo mais. Mas se você está sofrendo por causa da justiça, isso é honroso diante de Deus. Que nenhum de vós padeça como malfeitor, ladrão, mentiroso, adúltero e vai por aí afora. Mas se vocês sofrem por causa da justiça, porque a ideia principal começa assim: você fazendo o bem, você vai ter louvor das autoridades. A sociedade vai te louvar porque você está fazendo o bem. Mas muitas das vezes acontece o contrário. Muitas das vezes o certo é errado e o errado é certo. Existe muitas das vezes na sociedade uma inversão de valores. Então você que fez o bem, que merecia um pagamento em troca do teu bem, em vez de vir um pagamento bom em troca do teu bem, vem um pagamento mal. Quando acontecer isso, Pedro disse, olha, não se entristeça com isso, não fique apavorado, não fique triste, mas se alegre. Sabe por quê? Porque é bom sofrer por amor à justiça. Então aqui agora, nós estamos sendo ensinados como agir e como fazer diante das perseguições, diante da discriminação, diante da intolerância. A Bíblia ensina que eu não posso praticar a intolerância. A Bíblia ensina que diante da intolerância, a minha resposta será totalmente diferente da resposta do mundo. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia diz. Essa alegria, por sua vez, deve ser resultado de alguns fatores. Estamos sofrendo as aflições de Cristo. A Bíblia ensina que a nós, Paulo ensinando, Paulo escrevendo, diz assim, olha, a nós foi concedido não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. O sofrer por Cristo é uma dádiva dada por Deus para os seus guerreiros, para os seus heróis. Foi concedido a nós não somente acreditar nele, mas sofrer por ele. Então, quando estamos sofrendo, a Bíblia ensina que esse sofrimento não é apenas um sofrimento meu e seu. É um sofrimento de Cristo. É Cristo sofrendo. É o resto do sofrimento de Cristo. Agora, não é um sofrimento que você leva assim para o lado do sofrimento da cruz, que era um sofrimento vicário. Não é um sofrimento para a salvação. É um sofrimento que Deus deu agora para nós, que não tem nada a ver com salvação. A salvação já é garantida. É um sofrimento que Deus dá para nós. Teremos também a coroa, o pagamento por esse sofrimento, mas é um sofrimento que Paulo diz que eu sofro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. É honroso sofrer por causa de Cristo. É uma honra. Não é uma vergonha, é uma honra. Nós vivemos num país que é ensinado que honra é chegar com o carro zero do ano. O cara não, o meu líder está andando de carro do ano importado, está andando de avião, é porque Deus está abençoando ele. É o evangelho que se prega hoje. É o evangelho mercantilista. O evangelho bíblico diz e ensina que honra é sofrer por amor a Cristo. Você pega Colossenses lá, Paulo está defendendo um camarada chamado Epáfras, porque Epáfras chegou bem perto da morte por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Paulo está escrevendo da prisão e as pessoas estão recebendo a mensagem de Paulo e honrando Paulo mesmo estando preso.
Hoje, se tiver uma perseguição contra o crente, misericórdia, esse crente não está com nada, ó. Ele é errado mesmo, olha o que está acontecendo com ele. É que Deus não está com ele. Hoje nós temos um pensamento, pelo menos aqui no Brasil, um pensamento totalmente contrário. Que se houvesse realmente uma perseguição no Brasil física, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer uma limpeza no meio dos que se dizem ministros. Porque está cheio de falso profeta, está cheio de falso mestre. Não de olho no bem de alguém, mas de olho em bem de si mesmo. Porque pregam um evangelho fácil, um evangelho água com açúcar. E aqui, e a Bíblia ensina que sofrer as aflições é honroso. Não somos os únicos a passar pelo sofrimento. Pega na Bíblia. Qual foi o verdadeiro profeta que não foi perseguido? Dá para contar no dedo os profetas que morreram de morte natural. E também dá para contar os que não morreram de jeito nenhum porque foram arrebatados antes, né? Enoque e Elias foi arrebatado. Moisés também morreu tranquilamente, Arão, mas a maioria foram assassinados. A maioria sofreram perseguições até o martírio. Então nós não somos o único. Começa a olhar em redor de si e pega os verdadeiros crentes na igreja e vê se não sofre perseguição. Então você não é o único. Tem gente com luta maior do que a tua. Tem gente com a cruz mais pesada do que a tua que você está carregando. Tem gente por amor a Cristo derramando lágrimas de sangue. Tem gente sofrendo perseguição. Então você não é o único. E isso deve te ajudar a continuar. Você deve olhar e falar, bom, se aquele lá está com essa luta e ainda tem fé, então a minha luta é menor do que a dele, eu vou continuar também. Eu vou em frente também. Se no passado todos os heróis da fé, a maioria foram assassinados, e eu estou querendo abandonar minha fé por uma luta tão insignificante, não. Vou continuar adiante, vou em frente. Ponto B. Devemos ser tolerantes. Não devemos combater um ódio com o ódio, mas com amor. A brutalidade, a estupidez e a raiva nunca fecharão a boca do inimigo. Ao contrário, darão a ele mais combustível para perseguir. Aqui é uma outra coisa, que no meio da perseguição, nós devemos levar em prática. Não pagar na mesma moeda. Estão falando mal de você? Não pague na mesma moeda, não. Fale bem dessa pessoa. Ah, mas aí eu vou estar sendo falso. Não. Você não precisa ser falso para falar bem de uma pessoa. Tem uma história de uma mulher piedosa e colocaram ela numa saia justa. Tentaram pegar ela contando mentira. Aí ia passando o pior elemento da vila pela rua. E uma pessoa olhando para aquele elemento pensou consigo, agora eu vou pegar essa irmã aí. Chegou nela e falou assim para ela assim, pô, aquele rapaz ali que está indo ali, que está caminhando ali, o que você fala dele? Se ela falasse bem, o camarada não presta. Se ela falasse mal, está difamando o camarada. Ela olhou, até ele virar a esquina. Quando ele terminou de virar a esquina, ela disse assim, olha, ele tem um lindo caminhar. Ele caminha elegantemente. Ele tem um caminhar elegante. Pronto. Ela nem falou mentira e nem falou mal do cara. Então, estão difamando você, não difama a pessoa, não. Não paga na mesma moeda, não. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Vai haver um momento na sua vida que você vai ter a chance de fazer o bem para aquela pessoa. Às vezes demora.
Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de pagar o mal que ela te fez com o bem. Vai ter um momento certo que Deus vai permitir que você pague aquela pessoa. Eu já tive muito dessas experiências de pagar o mal com o bem. Então não pague na mesma moeda, não seja intolerante como eles. Ao sentimento de desprezo ou da discriminação, devemos responder com amor, gentileza, compaixão e compreensão. Você deve ter em mente Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. De lá, fala para você tomar toda a armadura na luta contra o mal, tomar toda a armadura, porque a tua luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. A tua luta não é contra a pessoa que está te fazendo mal. A tua luta é contra o adversário que está usando aquela pessoa para te fazer o mal. A tua luta não é carnal, é espiritual. E as tuas armas também não devem ser carnais, devem ser espirituais. Então vai haver um momento que você vai pagar esse mal com o bem. É esse que você deve fazer. Foi como Jesus respondeu àqueles que o caluniavam. E é o que ele espera de nós. E aí ele dá várias referências. Devemos anunciar a verdade com firmeza e em amor. Ponto C. Esse ponto C é muito importante porque você pega o ponto B e dá a impressão que agora então você vai ser um cara mole, um cara que vai concordar. Então eu ser tolerante é concordar com o erro? Não, não é isso. Se você ficar somente no ponto B, vai dar a impressão que você vai cooperar com o erro. E não é isso. Não é dessa maneira. Embora nós somos tolerantes, embora a gente não pague na mesma moeda, mas nós temos uma firmeza doutrinária, um pensamento e uma doutrina que está dentro de nós, e nós não vendemos a nossa verdade por nada. Embora eu seja tolerante, mas eu não concordo com a vida que a pessoa está levando. E aí o que eu devo fazer? Quer o mundo aceite ou não, só em Jesus está a salvação. Eu não estou brigando com ninguém, não vou fechar o centro de macumba, não vou entrar lá e acabar com a reunião, não vou entrar lá na igreja católica e chutar o santo, não vou fazer nada disso. Mas que eu vou falar que Cristo é a única verdade, eu vou falar. O interessante é que quando você pega a vida dos apóstolos, os apóstolos escreviam assim: olha, seja sujeito às autoridades, seja obediente às autoridades. Você não é um camarada que está contra a autoridade, não, pelo contrário, você ajuda a autoridade em tudo. Até a autoridade querer passar por cima da autoridade de Deus. Aí você fala: opa, peraí, não. Mas e aí, você se coloca contra a autoridade? Você se coloca contra a autoridade com toda a humildade, com toda a humildade possível, e fala: não. Julgue entre vós mesmos, entre escolher obedecer você e obedecer a Deus, quem que eu devo obedecer? Isso foi Pedro e João falando para o Sinédrio. Julgue entre vós mesmos. Nós não podemos ficar sem falar do que nós temos visto e ouvido. Pode prender, pode matar. Eu não luto contra você, mas deixar de falar a verdade eu não vou deixar de falar. Eu pago com a vida, mas eu continuo com a verdade. Eu fico do lado da verdade. Eu vou para o martírio, mas eu vou continuar com a verdade. Interessante, né? Ser tolerante, mas não concordar com o camarada. Eu dou a minha vida, não ofereço resistência, não vou brigar com você, mas a verdade é a verdade. Eu devo falar como Pedro diz: olha, estejam sempre prontos para explicar a esperança que há em vocês, com toda mansidão. Com toda mansidão, sem briga, mas
Eu estou com a verdade, fico com a verdade, sua palavra é a única e imutável verdade. E isso devemos proclamar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se vão ouvir ou vão te perseguir, a verdade é a verdade, eu não vou deixar de falar a verdade. Continuo falando a verdade, continuo dizendo a verdade, Jesus é a única verdade. Ah, mas você está contra a minha religião. Não estou te perseguindo, não estou te matando, não estou te obrigando a nada, assim como você não pode me obrigar a nada, mas eu fico com a verdade, não abro mão da verdade. Além da pregação verbal, devemos também fazer uso contínuo da mais poderosa ferramenta de pregação, nosso testemunho. Porque falar sem viver é uma hipocrisia. Falar e não viver é ser hipócrita. Nós temos primeiro que viver e depois falar. Em primeiro eu tenho que ter a experiência, depois eu falo. Desde o seu nascedouro, a igreja foi alvo da rejeição e desprezo daqueles que não suportam a verdade. Isso, porém, nunca silenciou, nunca enfraqueceu e nunca sufocou. Portanto, nós que agora a representamos, sejamos tão fortes e fiéis ao Senhor quanto foram nossos irmãos. Então, a perseguição não silenciou a igreja, não diminuiu ela, não enfraqueceu ela. A igreja nasceu e cresceu em meio à perseguição. A perseguição não enfraquece a igreja. O que enfraquece a igreja é a igreja abraçar o erro, abraçar o mundo, abraçar o pecado. O que afunda o navio não é a água, é a água entrar dentro do navio. A água entrar dentro do navio afunda o navio. O mundo entrar dentro da igreja afunda a igreja. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.